Amém. Muito bom dia. Paz do Senhor Jesus. Para você que está aqui no templo, para você que está em casa, eu te convido a tomar a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 24. Êxodo 24. Eu vou pedir, por favor, que você deixe a sua Bíblia aberta após a leitura desse capítulo, porque nós vamos nos referir a ele durante toda a mensagem. Amém? Êxodo 24, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantaram-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos, a vós outros, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém. Pai Santo, Pai querido, graças por Tua palavra santa e maravilhosa. Peço-te, ó Deus, nessa hora que me ajude a pregá-la, sem distorcê-la em nada. Peço, ó Deus, que me unge, por favor. Unge cada um dos meus ouvintes que estarão recebendo esta mensagem, e que a Tua palavra, Pai,
possa transformar as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero nesta manhã tentar passar para vocês um pouco desse privilégio extraordinário que nós temos, que é a comunhão com Deus. E o meu desejo e a minha oração é para que você saia daqui, nesta manhã, com a sua comunhão muito mais fortalecida ainda com Deus. Amém? Mas antes de entrarmos no tema da comunhão, eu preciso falar um pouquinho antes sobre o que é o homem. O que o homem é, quem ele é, o que ele faz e como é essa comunhão do homem com Deus. O homem, ele é um ser espiritual. E quando eu digo o homem, entenda, o ser humano em geral. Homem e mulher. Nós somos seres espirituais. O homem não tem um espírito. O homem é um espírito. A Bíblia nos diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se fez alma vivente. Ou seja, o homem recebendo o sopro de Deus em seu corpo de barro, surgiu a alma, surgiu o espírito, e o homem então se tornou triuno, assim como Deus é triuno. Deus é Pai, Filho, Espírito, o homem é espírito, alma e corpo. Agora, uma coisa que talvez você não tenha atentado ainda, é que de toda a criação de Deus, a única coisa que Ele fez com suas próprias mãos foi o corpo do homem. Isso não é maravilhoso demais? De tudo que Deus criou por sua palavra. Mas ao criar o homem, Deus o fez com suas próprias mãos. Queridos, o homem natural não sabe dessas coisas. Porque como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo nos diz ali que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem loucura para ele, e ele não as compreende. Por causa disso, por não compreender as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, ele vive tentando preencher o vazio existencial do seu coração, com dinheiro, com fama, com poder, com posição, com conquistas, mas nada disso consegue preencher o vazio existencial do coração do homem. Somente Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E a razão pela qual o homem natural não sabe dessas coisas, a razão pela qual o homem natural não sabe quem ele é, não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, é que ele não é mais filho de Deus, ele é filho de Adão, por causa da queda. Ele deixou de ser filho de Deus e passou a ser filho de Adão. Por isso Jesus, a palavra, o Evangelho de João, nos diz, no capítulo 1, no versículo 12, que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Deus deu esse poder para o homem voltar a ser filho de Deus, mas somente aqueles que creem no nome do seu Filho,
Cristo Jesus. Esse é o resultado da queda. Esse é o resultado da queda. O homem deixou de ser filho de Deus. Perdeu o privilégio. O homem criado por Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, deixou de ser filho de Deus. E consequentemente, ele fica cego, tropeça e não sabe para onde vai. Mas mesmo assim, essa parte de Deus que existe dentro dele, clama ao seu Criador. E somente o Criador é capaz de preencher, de satisfazer o seu vazio, a sua tristeza, o vazio existencial do seu coração. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com você. Isso está acontecendo com muitos hoje, nesse momento, em muita parte do mundo. Aquela partezinha de Deus que ficou dentro dele, clama pelo Criador. E o Criador vem com sua bondade, com sua misericórdia, e ele se torna novamente filho de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Diga graças a Deus. E todo vazio existencial do coração dele, então agora volta a ser preenchido. E o homem só entende isso quando ele nasce de novo. Jesus usou essa expressão a Nicodemos, quando disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo. O homem só entende essas coisas quando ele passa pelo novo nascimento. Agora o triste, querido, triste mesmo, é que o que tem acontecido até em muitas igrejas, infelizmente, muitos estão perdendo essa comunhão com Deus. Até mesmo dentro das igrejas tem acontecido, muitos perdendo essa preciosidade que é a comunhão com Deus. Mesmo tendo a igreja todos os grupos, todas as frentes de trabalho, grupos de casais, de jovens, de adolescentes, de intercessores, mesmo com todos os grupos atuando na igreja, infelizmente tem acontecido de muitos estarem perdendo o privilégio, a grande bênção, a preciosidade que é a comunhão do homem com Deus. Porque grupos e qualquer tipo de trabalho dentro da igreja não vai satisfazer a solidão da alma do homem, não vai preencher o vazio existencial do coração do homem. Somente Cristo Jesus, o Senhor, é capaz de dar uma resposta, de preencher todo o vazio. Amados, se cada alma que entra nas igrejas permanecessem, não haveria lugares para tanta gente. Um dos maiores problemas da igreja é a porta dos fundos. Infelizmente, as portas do fundo das igrejas têm sido mais movimentadas do que as portas da frente. Em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, você encontra tudo o que você precisa. Somente em Jesus Cristo você encontra a resposta, a saída, a solução para tudo o que você precisa. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta manhã, diante de pessoas que estejam se sentindo preocupadas. Quem sabe pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento estão se sentindo preocupadas, temerosas, angustiadas. Mas eu quero dizer para você que você não precisa viver assim.
com dúvidas no coração, com muito medo, você não precisa estar assim, porque Jesus está aqui. Amém? Ele está aqui, Ele prometeu que estaria e Ele está. Você, por acaso, roubou? Você roubou alguém? Você, por acaso, assassinou alguém? Você mentiu? Não importa o pecado que você tenha cometido. Se você confiar no que Jesus fez lá na cruz do Calvário, todo o teu pecado é lavado pelo sangue de Jesus. Amém. Todo o teu pecado é purificado. Foi lavado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus. As tuas trevas se transformaram em luz. O teu choro foi mudado em alegria. As tuas vestes de tristezas foram trocadas por vestes de alegria. Glória a Deus. A tua mágoa, o teu ódio, o teu ressentimento foram trocados por perdão. A tua tristeza foi trocada por uma alegria que brota do coração de Deus, do trono da cruz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Mas voltando para o texto lido de Êxodo, depois da introdução, voltemos para o texto lido de Êxodo 24. Moisés e os filhos de Deus subiram ao topo do monte. Moisés, com 70 anciãos, subiram ao topo do monte para uma comunhão com Deus. E eles fizeram isso numa situação tão linda, numa situação tão maravilhosa, que é indescritível. Isso tudo foi antes da construção do tabernáculo. E o que foi que eles fizeram? Construíram um altar, ofereceram sacrifícios a Deus. E diz o versículo 4 que um altar ao pé do monte com 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. E Moisés pediu então que os jovens, diz isso no verso 5, que os jovens oferecessem holocausto e sacrifícios pacíficos a Deus. Holocausto fala de uma oferta queimada totalmente, queimada por inteiro. Sacrifícios pacíficos fala de coisas que nós consagramos a Deus, coisas que nós colocamos no altar do Senhor. Então os jovens fizeram isso: holocausto de novilhos e sacrifícios pacíficos. O verso 6 informa para nós que Moisés tomou metade daquele sangue e colocou em bacias. A outra metade, Moisés aspergiu o altar com aquele sangue. O verso 7 diz que Moisés então tomou o livro da aliança e leu o livro da aliança diante do povo. E o povo então, respondendo a Moisés, disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos, e nós então obedeceremos. O verso 8 diz que Moisés pegou o restante daquele sangue e aspergiu o povo, dizendo: esta é a aliança de sangue que Deus fez com vocês através dessas palavras. Glórias a Deus.
Então subiram ao monte Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos, e o verso 11 diz que eles viram a Deus, comeram com Deus e beberam com Deus. Diga, viram a Deus, comeram e beberam. Alguns teólogos acham que isso não foi no sentido literal, que eles não teriam comido e nem bebido com Deus. Eu creio que comeram e beberam. Nosso Deus é um Deus pessoal. Amém? Eu creio que comeram, porque está escrito, comeram e beberam com Deus. Não apenas viram a Deus, sentaram com Deus, à mesa com Deus, comeram e beberam. Amados, comer com alguém é o maior sinal de comunhão. A maior prova de comunhão é quando você se senta à mesa com alguém para comer. Isso vale em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação do mundo, em qualquer cultura. Quando você se senta com alguém para comer junto, isso é o maior sinal de comunhão. Talvez por isso Jesus tenha dito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você pode ter o pior inimigo que você tiver, mas se você der comida para ele, ele vai se tornar teu amigo. Porque sentar para comer junto, isso tem uma carga simbólica extraordinária. Além de revitalizar o corpo, a carne, o nosso físico, as forças físicas, também fortalece relações. Comer junto elimina barreiras, elimina preconceitos. Comer junto aproxima as pessoas. É algo maravilhoso. Agora, note em algo importante aqui comigo, por favor. Eles não poderiam ter tido aquele acesso a Deus, muito menos visto a Deus, muito menos comido e bebido com Deus. Eles não poderiam ter tido nada disso, senão por um derramar de sangue. O que é que isso nos lembra? Isso nos leva a Jesus na cruz do Calvário. Eles não poderiam jamais ter entrado na presença de Deus, senão por um derramamento de sangue. Por quê? Porque Deus diz em sua palavra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que um pecado seja remido, para que um conserto seja feito com Deus, é preciso que um sangue seja derramado. Isso nos remete à cruz do Calvário. Isso nos remete a Jesus, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus e no que Ele fez por nós, ali na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Hoje, em nossos dias, não importa quem seja a pessoa, ela não entra na presença de Deus, a não ser através de Jesus. Não tem outra forma de entrar na presença de Deus. Aliás, é bom que a gente diga que toda e qualquer tentativa
de entrar na presença de Deus, a não ser por Jesus Cristo, é diabólica. Todo e qualquer meio apresentado para que se entre na presença de Deus, a não ser através de Jesus Cristo, é diabólico. Ainda que tenha uma aparência de santidade. E é bom lembrar também que tudo aquilo que Satanás apresenta para nós, ele sempre apresenta com uma boa aparência, com uma aparência de que é santo, com uma aparência de santidade, mas é diabólico. E você poderia me perguntar, mas pastor, nós hoje ainda temos esse mesmo privilégio que tiveram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e esses 70 anciãos de Israel. Nós hoje ainda temos esse mesmo privilégio. Sim, temos, por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda temos hoje esse privilégio, essa bênção extraordinária, de entrarmos na presença do Deus vivo, do Deus de Israel, o mesmo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aleluia. É a palavra de Deus que nos diz, queridos, lá em Romanos, no capítulo 5 e nos versos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança, na glória de Deus. Amém. Eu li para vocês Romanos 5, 1 e 2, dizendo que temos acesso a Deus pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no verso 18, diz assim: porque por Ele, está falando de Jesus, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Novamente a palavra acesso ao Pai. Ainda Paulo em Efésios, no capítulo 3, no verso 12, nos diz: pelo qual, está falando de Jesus, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Amém. 3 vezes aqui a palavra acesso ao Pai, através dele, Cristo Jesus. Pela fé nele, Cristo Jesus. Acesso e ousadia, ousadia e acesso. Por quê? Porque foi Ele que pagou o preço. Amém. Foi Ele que pagou o preço e não foi outro, nenhum outro. Em nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Diga: eu creio, Senhor. Amados, todo novilho que foi sacrificado, todo touro que foi sacrificado, todo cordeirinho inocente que teve o seu pescocinho degolado, era uma identificação de Jesus, era uma representação de Jesus, que também foi traspassado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. É princípio de Deus, e Deus não muda os princípios dele.
Esse é um princípio dele desde o início. Ele não muda seus princípios, nós mudamos. O homem muda a sua palavra, Deus não muda. Por isso Jesus derramou seu sangue na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ser purificados de todo o nosso pecado. Aleluia! Isso alegra o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso alegra o nosso coração. E querido, saiba de uma coisa. Quando nós largamos isso, estamos largando a nossa âncora. Quando o homem deixa isso de lado, ele está deixando a sua âncora, e o seu afundamento é certo. Diga misericórdia. Porque Jesus é a nossa rocha firme, em quem nós estamos apoiados nele. Você está apoiado nessa rocha firme que é Jesus. Não saia daí, não deixe isso de lado, não perca isso de vista, senão você perderá a tua âncora, e você vai afundar. Não perca isso, Ele é a tua rocha firme. Amados, o sentimento que a gente tem de ser pai, é um sentimento maravilhoso. O sentimento que uma mulher tem de ser mãe, quando é mãe, é um sentimento maravilhoso. O sentimento de alguém quando se casa, é maravilhoso. Mas nenhum sentimento pode ser comparado àquele quando você sente o toque de Deus. É verdade ou não é? Esse sentimento, quando você sente o toque da majestade de Deus, quando você sente o toque da glória de Deus, esse sentimento é incomparável, ele é indescritível. Se eu perguntar para cada um de vocês, como foi a primeira vez desse teu sentimento com Deus, da experiência com Deus, você vai se lembrar, você vai citar para mim, com clareza, o dia, o local. Aleluia, amém? Porque ele é indescritível, ele é incomparável. O toque da majestade de Deus, da glória de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amados, nós devemos fazer a obra de Deus com zelo. Amém? Você deve ter todo o zelo, todo o cuidado ao fazer a obra de Deus, porque Jeremias 48:10 diz para nós que é maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas eu vou dizer algo que talvez eu venha chocar vocês nesse momento, mas vocês entenderão depois. Deus não está procurando trabalhadores. Deus está procurando adoradores. Amém? É isso que diz a palavra de Deus em João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Por quê? São estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus não está procurando trabalhadores, porque, embora a palavra de Deus nos diz em Lucas, o Senhor Jesus nos diz em Lucas 10, versículo 2, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas o que Deus, um trabalhador para Deus, ele precisa, antes de qualquer coisa, ser um adorador de verdade, um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Portanto,
Deus não está procurando trabalhadores, mas sim adoradores. Por quê? Quando Ele encontra adoradores verdadeiros, a obra dele flui naturalmente. Então, se alguém é adorador verdadeiro antes de trabalhador zeloso para Deus, a obra de Deus vai de vento em popa. A obra de Deus vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Claro que trabalhadores na obra de Deus são muito bem-vindos, evidentemente, mas antes de trabalhador, antes de ceifeiro, ele precisa ser um adorador, um verdadeiro adorador, trabalhar buscando a Deus, orando, meditando, memorizando na palavra, jejuando, intercedendo, louvando, até que da boca dele não saia outra coisa a não ser a adoração. Amém? Até que dos seus lábios não saia outra coisa que não seja adoração a Deus. Amados, você é salvo, você tem comunhão com Deus, acesso, ousadia para entrar na presença de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Você é salvo, você tem comunhão. Essa filosofia maligna da autoajuda, que tem sido tão difundida, tão divulgada há tanto tempo pelo mundo afora, ela é comparada a um tratamento de câncer com aspirina. É colocar band-aid no câncer, essa autoajuda. Você pode, você consegue, tem uma força dentro de você, você é capaz de tudo. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém? Então, não entra nessa de palavras positivas, pensamento positivo, não entra nesse negócio de autoajuda, que é a maior roubada, é fria. Sem mim nada podeis fazer. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, por isso Deus não está procurando trabalhadores, mas sim adoradores. E nem Deus está procurando adoração. Talvez agora tenha dado um nozinho na cabeça de vocês. Deus não está procurando adoração. Deus procura adoradores. É diferente uma coisa da outra. Muitos oferecem adoração nas igrejas, pensando que com isso são adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. São estes que o Pai procura. Porque uma coisa é oferecer adoração na igreja e lá fora dar um mau testemunho. É nesse sentido que muitos oferecem adoração, mas quando você olha para a vida da pessoa fora da igreja, você fala misericórdia. Você fala assim: essa pessoa não é a mesma que eu vi ontem lá no culto, oferecendo adoração a Deus. Então é nesse sentido que eu digo: Deus não está procurando adoração. Deus não precisa de adoração. Isso Ele tem do mundo inteiro. Isso Ele tem a todo momento. Adoração Deus tem de todo lugar.
A palavra diz isso no Salmo 19, no verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus, nesse momento e em todo momento, eles estão proclamando a glória de Deus. Ou seja, estão adorando. E continua Davi: o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. E ele continua: uma noite revela conhecimento a outra noite. E ele continua: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Não tem palavras no céu, não tem palavras do firmamento, não se ouve palavras do dia, não se ouve palavras da noite, mas, ouça o que diz a palavra de Deus: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Glória a Deus. Ou seja, toda a criação está louvando a Deus. Por toda a terra. Tudo que Deus criou está adorando a Deus. Deus não precisa de adoração. Ele está recebendo de toda a criação a todo momento. Glória a Deus. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Diga graças a Deus. Para que ele precisa de um glória vindo de nós? Para que ele precisa de um aleluia vindo de mim? Pastor, mas você poderia me perguntar: isso não agrada a Deus? Sim, claro que agrada a Deus. Mas estou dizendo que ele não precisa. Ele recebe a adoração de toda a criação. Toda a criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Louvado seja Deus. Um dia discursa a outro dia. Uma noite discursa a outra noite. Não há voz neles. Entretanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Graças a Deus. Amados, igreja. Qual é o conceito que você tem de igreja? Igreja não é uma sociedade que se reúne. Igreja é uma comunhão de acesso a Deus. Amém? O que é que nós estamos fazendo aqui agora, nesse templo? E você que vê o vídeo em casa também está fazendo. Isso aqui é uma comunhão de acesso a Deus, por filhos de Deus. Uma comunhão de servos de Deus, de acesso a Deus o Pai. Por isso que nós somos esquisitos para o mundo. Sabia que você é esquisito para o mundo? Eu também. O mundo olha para nós como seres esquisitos. O mundo não está acostumado com isso. Por quê? Porque isso faz diferença. Porque isso traz resultados. Por isso que o mundo olha para você e fica abismado. E diz: mas como? Essa pessoa consegue? Ela é diferente. Esquisito. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, essa comunhão de filhos, essa comunhão de acesso a Deus, faz toda a diferença. Traz resultados em nossas vidas. Graças a Deus. Amados, não foi só Moisés. Não foi só Moisés e os filhos de Deus.
que comeram e beberam com Deus. Eu estou falando de comunhão com Deus. Nós também podemos sentar na mesa com o Pai, comer e beber com o Pai, pela fé em Cristo Jesus. São coisas indescritíveis, não tem palavras. Não me peça para explicar, eu não sei, mas eu só sei que nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, nos sentar na mesa com Ele, comer e beber com Ele. Comunhão. Não foi só Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Eu e você temos esse privilégio extraordinário. Louvado seja Deus. Os discípulos de Jesus também comeram com Ele ressuscitado. Amém? Os discípulos de Jesus comeram pão e peixe com Ele ressuscitado. Comeram com Deus também. Os discípulos de Emaús, igualmente, comeram com Jesus ressuscitado. Amados, para finalizar, a igreja primitiva tinha uma mensagem. E essa mensagem da igreja primitiva, Paulo, Pedro, João, Tiago, essa mensagem da igreja primitiva é que caracterizava a igreja primitiva. Qual era a mensagem? A mensagem era que Jesus está vivo, Ele não está morto. Amém? Essa era a mensagem da igreja, que Ele está vivo, não está morto. Eles pregavam essa mensagem, que Jesus está vivo. Eles cantavam que Jesus está vivo. Eles bradavam que Jesus está vivo, Ele não está morto. Essa é a nossa mesma mensagem para hoje. Essa é a minha mensagem para hoje, para você. Ele está vivo, Ele não está morto. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. A mensagem é a mesma. E se nós perdermos isso, se a igreja perder isso, nós perderíamos toda a nossa força. Misericórdia mesmo. Nós perderíamos a nossa força se perdermos isso. Glória a Deus. Nós perderíamos a alegria. Perderíamos o entusiasmo de viver. Por que que há tanto suicídio hoje? Porque estão perdendo a bendita e maravilhosa comunhão com Deus. A bendita e maravilhosa mensagem de que Jesus está vivo, Ele não está morto. Por isso muitos se matam, porque perderam a força, a alegria de viver, perderam a motivação para viver. Amados, essa é a maior notícia que existe. A maior notícia que você poderia ter recebido na tua vida é essa. Não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus, que não está morto, está vivo. Aleluia, glória a Deus. Se eu não me empolgar com isso, porque nós vemos muitas pessoas falando disso com um aspecto triste. A gente vê por aí muita gente falando disso como se estivesse falando de um funeral. Não! Se eu não me empolgar com isso, eu vou me empolgar com o que nessa vida? É a maior notícia. Ele está vivo, Ele não está morto. Toda a igreja tem uma missão. E a missão é essa, é proclamar isso. Que Ele está vivo, glória a Deus. Que Ele cura, que Ele salva.
que Ele liberta, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, será o mesmo para sempre, que Ele é a solução, que Ele é a saída, que Ele é o caminho, que Ele batiza com o Espírito Santo hoje, que Ele tem uma solução para o teu problema, Ele tem uma resposta, Ele tem uma saída, glória a Deus. Ele é o mesmo Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o mais belo entre milhares, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o mesmo Senhor dos senhores, Rei dos reis, único digno de louvor, de adoração. Olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diga graças a Deus, graças a Deus. Ele é o noivo que está vindo, amados, Ele é o noivo que está chegando, todas as coisas estão preparadas, venha para a festa, ok? Venha para a festa, venha para o casamento que está chegando, o noivo está voltando. No penúltimo versículo da sua palavra santa e maravilhosa, lá em Apocalipse 22, verso 20, diz a palavra de Deus: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém. Vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos, toda a terra está clamando por libertação. Você entendeu? Toda a terra está clamando por libertação. A humanidade sem Deus está doente, perdida. Professores têm dito que as crianças voltaram para as escolas depois da pandemia com o emocional arrasado, destruído, um nível de estresse e de ansiedade altíssimo. Aconteceu essa semana em Recife que em uma escola de 26 alunos foram tomados por esse sentimento. Aconteceu assim, em coletivo, um nível de estresse tão alto, de ansiedade, que de repente começaram todos a tremer, chorar, gritar. E a escola teve que parar tudo, porque aquilo começou a contagiar outras classes. Era uma classe de 26 alunos, e aquilo começou a contagiar outros meninos, a gritar, a tremer, a chorar, tendo falta de ar. A humanidade sem Deus está doente, doente. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. O número de suicídio aumenta cada vez mais. O mundo está mergulhado de cabeça para baixo, em um declive sem fim. Amados, todas as coisas estão prontas, tudo está pronto, o noivo está vindo, venha para a festa, amém. É aquele que dá testemunho dessas coisas, a palavra de Deus em Apocalipse 22, 20, aquele que dá o testemunho dessas coisas, certamente diz, certamente venho sem demora, amém. Vem Senhor Jesus, amém, amém. Baixe sua cabeça por um momento. Querido Deus, oh querido Pai,
Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra. Ó Deus, em todos os céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, Deus. Engrandecemos-te nesta manhã, ó Deus, como filhos do Senhor, remidos que fomos pelo sangue bendito, puro, vertido naquela cruz do Calvário. Pai Santo, Pai querido, graças pela comunhão, graças pelo acesso, através da fé, no teu bendito e amado Filho, Cristo Jesus. Pai, graças pelo comer e beber juntos, graças por esse sentimento indescritível, precioso demais para nós, incapaz de compreendermos a grandeza, a profundidade, a largura, a altura e o comprimento. Oh Deus, Deus de toda glória, Deus de todo poder, os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Pai, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Pai, o Senhor não precisa de adoração, mas nós te adoramos, Pai, porque tudo que o Senhor criou para a tua adoração. Muito obrigado, Pai. Eu não sou digno de estar aqui, Pai, eu não sou digno de pronunciar o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque pela fé em Jesus eu tenho acesso ao Senhor, tenho comunhão com o Senhor. Pai, isso é maravilhoso demais para mim. Eu te amo. Pai, fica comigo. Eu te adoro. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar de pé, por favor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, para essa semana, para toda a tua vida. Eu quero orar por você que tem entregue o teu dízimo, a tua oferta, para abençoar esta obra de Deus, para que ela possa continuar fluindo como tem fluído, graças a Deus, como ela tem sido abençoada com a tua participação na tua oferta espontânea, no teu dízimo dado com alegria. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada irmão, por cada irmã que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Eu os abençoo, Deus, com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Pai, eu oro por aqueles que estão em casa, que estão assistindo esse vídeo, que estão orando através desse vídeo e desse áudio. Eu abençoo, Pai, para que eles sejam fortalecidos também. Deus, eu abençoo cada centavo dos dízimos, das ofertas que teus filhos têm, ó Deus, colaborado para esta obra. Deus, retribua abundantemente, com saúde, com paz, com alegria, com cura, com restauração, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre, amém.